muitas pessoas têm ajudado a manter esta obra, mas mais do que manter a obra, são pessoas que são evangelizadoras, evangelizadores, como a gente aqui fazendo o nosso trabalho e vocês junto conosco. E por isso nós precisamos dessa ajuda. Por quê? Sozinhos a gente não consegue, não tem jeito. Nossa concessão de canal é um canal educativo, então vocês podem ver, nós temos só os nossos comerciais aqui e não outros de prédios, carros, viagens e etc. A gente não pode, que é uma TV educativa. Por isso nós contamos com a generosidade de todas as pessoas que nos ajudam. Então, muito obrigada a você, sócio, que sempre nos ajudou, e você que por algum motivo se ausentou, porque não estava recebendo o boleto na sua casa, nós já estamos enviando o boleto para todos os nossos sócios. Então, eu quero aqui agradecer a você que já recebeu o boleto, já fez a sua doação, mas quero também lembrar a você que se você ainda não recebeu o boleto, você pode receber por e-mail ou o boleto físico aí no endereço da sua casa. Ligue 19 38 71 9620. Muitas pessoas pediram, nós estamos atendendo e enviando os boletos para que a gente continue o nosso trabalho aqui na Associação do Senhor Jesus e TV Século XXI. A TV existe há 26 anos, mas a evangelização com o Padre Eduardo e a Irmã Luísa há mais de 44 anos. E a Associação do Senhor Jesus há mais de 40. Então você vê que tudo começou muito tempo antes. E pessoas generosas e de Deus têm nos ajudado. Então seja você também um evangelizador, um sócio e nos ajude, ligando no 19 3871 9620. Ou você pode conhecer mais da nossa obra no nosso portal, só você procurar lá www.portalasj.com.br. E agora eu quero iniciar a nossa conversa porque nós temos aqui a médica dermatologista, a doutora Thaisa Modesto, que junto conosco vamos falar sobre bioestimulador de colágeno, o que saber antes de realizar o procedimento, que firma, isso é comprovado, e rejuvenesce a pele. Opa, falou de rejuvenescimento, oba, você já deve estar assim, né? Ó, falou comigo, é isso que a gente quer. Estimular você, não é só o bioestimulador, mas a gente também quer estimular as pessoas, né, doutora, a fazer essa experiência. Porque é tão bom quando a gente olha no espelho e gosta do que a gente está vendo, né? Com certeza. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Os procedimentos, né, para bioestímulo de colágeno estão super em alta, porque eles conseguem fazer esse rejuvenescimento de uma forma bem natural. Né? Então a gente consegue melhorar a aparência, né? Devolver aquela jovialidade, melhorar a qualidade de pele sem exageros, que hoje em dia a gente já anda nessa direção, né? Evitar os exageros dos preenchedores, que os bioestimuladores dão um resultado bem natural e bem bonito. Inclusive as pessoas que no passado fizeram muitos preenchimentos, hoje estão regredindo, usando novas técnicas e tecnologias para retirar aquilo que colocaram em excesso. Ou seja, então já é muito melhor começar de maneira natural, fazendo o próprio organismo produzir aquilo que com a idade, com o envelhecimento, vai perdendo. É isso? É isso. O bioestimulador nada mais é do que uma substância que a gente injeta na nossa pele para o próprio corpo produzir o colágeno. Ele é uma substância que vai recrutar as células que vão produzir o colágeno de uma forma natural. Então a gente tem diversos tipos no mercado, né? O médico dermatologista ele vai avaliar o quadro, né? Cada paciente tem uma indicação diferente e aí a gente consegue decidir qual a melhor substância, né, para ser utilizada no seu caso. Então são várias substâncias, não é a mesma substância para todos. Não, não é a mesma substância. A gente tem algumas que são mais comuns no mercado, né? Tem a hidroxapatita de cálcio, que tem várias marcas, né? Tem o ácido polialilático e tem a policaprolactona, que também é um outro tipo de bioestimulador. Então a gente vê de acordo com cada paciente qual o
o produto que a gente vai utilizar nesse caso. Tem alguns que podem dar um pouquinho de volume, outros nem tanto. A gente pode utilizar no rosto, no corpo, né, pescoço, dorso de mãos, no abdômen para ajudar até naquele umbiguinho mais triste, né, assim, pós-gestação, quando a pessoa perde muito peso, que hoje em dia tem muita gente perdendo peso com o uso das canetas emagrecedoras, né? Então a gente perde não só a gordura que a gente quer, mas também a gordura do rosto. Então acaba dando aquela sensação de desabamento e aí a gente utiliza os bioestimuladores para melhorar a qualidade de pele, deixar menos flácida. Se existem tantos produtos, X produtos, com destinos certos nas partes do corpo, o que determina, por exemplo, a idade, o tipo sanguíneo, o tipo de pele, o quanto envelheceu, o quanto aquela pele precisa, isso é que faz, na avaliação do dermatologista, saber a quantidade, o número de aplicações, Isso, etc. Exato. Na avaliação em consulta médica, a gente avalia o grau de flacidez. Então, de acordo com o grau de flacidez, a gente consegue determinar quantas sessões, qual a quantidade, né, para fazer uma coisa de uma forma mais natural. Então, a gente pode começar com um pequeno volume e, ao longo do tempo, assim, depois de 2, 3 meses, fazer mais uma aplicação e assim por diante. Geralmente, os produtos, eles duram em torno de 18, assim, 1 ano e meio até 2 anos na pele. Então, é bem tranquilo. Então, você faz o procedimento e depois fica tranquila, porque ele começa a fazer efeito, você aplica na pele, começa a fazer efeito em 3 meses. Então, não é aquela coisa que você vai fazer um procedimento e vai chocar todo mundo, assim, que fica diferente. Fica bem natural. Fica bem natural. Então, assim, você começa a ver o efeito em 3 meses, tem, assim, um efeito máximo, assim, até uns 6 meses e vai só melhorando. Então, o efeito é bem bonito e as pacientes ficam bem satisfeitas. Eu tenho certeza disso. E eu falei agora há pouco, na abertura do programa, que a gente nasce e já começa a envelhecer. Exato. Mas tem uma idade em que é um marco para esse cuidado, porque o nosso organismo ele tem as suas produções e depois o declínio. Exato. Então, qual é a idade ideal para já começar a pensar em continuar esse estímulo do colágeno ou depois muito avançada a idade, ou sei lá, o envelhecimento da terceira idade, qual é a idade ideal? O ideal, assim, que a gente sempre orienta para os pacientes é a prevenção, né? Porque a partir dos 25, 30 anos, a gente vai tendo um declínio da produção e a degradação do colágeno. Então, a partir dessa idade, a gente tem a perda de mais ou menos 1% de colágeno ao ano. Então, vai ter esse declínio e o ideal é você começar a fazer esses procedimentos por volta dessa idade para a gente manter essa produção interessante, né? A gente brinca que é como se fosse uma poupança do colágeno, para você manter a pele boa durante o envelhecimento. É interessante, então, começar mais cedo, mas nada impede também, para quem nunca fez nenhum procedimento, começar com o avançar da idade, porque isso vai manter a pele boa, né? Porque o envelhecimento é algo, é algo natural, né? Natural. Todo mundo vai envelhecer, mas aí todo mundo hoje em dia quer um envelhecimento mais natural mesmo, que não seja, que melhore a autoestima, como a gente comentou no início do programa, que isso é muito importante para todo mundo, né? Envelhecer bem. É muito interessante porque não é uma frase que eu gosto, mas ela é real, que só não envelhece quem morre cedo. Então, se você está aí assistindo um programa e está envelhecendo como eu também, então nós temos recursos hoje que podem retardar o envelhecimento, fazer com que o nosso organismo, de maneira natural, por bioestimulação de colágeno, consiga manter essa firmeza da pele. Porque senão a lei da gravidade, vai levar esse despencamento que você falou, que as pessoas têm a sensação de que despencou. As pacientes chegam no consultório falando, nossa, eu estou sentindo que meu rosto está derretendo. Está derretendo. Está derretendo, está todo caindo. Então, assim, o bioestimulador, ele vai ajudar, sim, a dar mais firmeza na pele. Né? Então, assim, a gente tem pontos específicos na face que a gente consegue fazer e que consegue fazer essa atração e melhorar, sim, fazer esse efeito lifting. E melhora muito, sim, a qualidade de pele, a gente consegue melhorar linhas finas, né? A flacidez de uma forma geral. Então, é bem interessante fazer esse bioestímulo. É até interessante a gente falar, né, que é como se fosse assim, para a gente entender o que é o colágeno. A nossa pele é como se fosse um colchão. E aí o colágeno é como se fosse uma mola.
Então ele vai dar essa sustentação, vai dar essa firmeza e elasticidade na pele. Se você vai perdendo essas molas, você vai ficando com a pele mais flácida. Então aí fica essa textura mais irregular. Quando você melhora essa superfície, então a gente melhora como um todo. É Então, porque a bem... mola quebrada deixa o colchão torto. Poxa E vida, fica ruim. Aí tem que renovar, de tempos em renovar. tempos a gente tem que renovar. E você fez um comentário sobre a aplicação. Então, eu faço essa aplicação, em 3 meses eu já começo a ver os resultados, em 6 meses eu vejo melhor ainda esses resultados, gradativamente até uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e aí eu faço uma nova aplicação. Exato. Seria isso, para que esse estímulo do colágeno, ele continue. Isso, exato. Vai depender muito do grau, né, de flacidez de cada paciente. Não tem um número certo de seringas, de sessões. Então, tudo isso é avaliado em consulta para a gente determinar, porque cada caso, né, o tratamento ele é individualizado. Então, de uma forma geral, a gente avalia o rosto do paciente, o corpo, né, a região a ser tratada e a gente consegue determinar esse protocolo de tratamento. De uma forma geral, a gente pode fazer em 1, 2 sessões, já tem um resultado bem satisfatório. Né? E assim, corporal que a gente precisa às vezes um pouco mais, né? Porque aí depende de outros fatores também, essa parte de atividade física, né? Dos hábitos de vida, né? Porque para você ter uma produção de colágeno saudável, né? Você precisa também ter um aporte adequado de proteína. Então, de nada adianta você estimular o colágeno se você não tem um substrato. Então, você precisa, sim, ter uma alimentação rica em proteínas, fazer atividade física, né? Porque isso também ajuda, de uma forma geral. Beber bastante água, como você sempre fala, sempre beber água. Isso tudo vai dar um bom resultado para a pele. E é isso que nós queremos hoje, com mostrar para vocês que a bioestimulação de colágeno, como a doutora está colocando aqui para nós, doutora Thaisa, é possível, mas precisa passar por um médico. Então, se você viu lá na internet, porque hoje tudo você encontra na internet, aí você fala, olha, compre seu kit, você mesmo aplica, não faça isso, pelo amor de Deus, porque nem sempre você tem a segurança de que está comprando aquilo que está prometendo o produto. Então, eu sei porque eu já vi gente falando, não, eu peço pela internet, eu mesma. Não, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Mas a gente retoma esse tema daqui a pouquinho, depois do intervalo. Um copo d'água e a gente volta já. Tô de olho em você aqui que está participando comigo pelo chat. Tem bastantes participações aqui, inclusive da Ana Vitória. Eu tenho que olhar quem está entre os comentários da Ana Vitória, que a Ana Vitória tem um monte aqui. Mas a Ana Vitória Albieiro, ela colocou que ela gostou muito desse tema sobre bioestimulador de colágeno, que firma e rejuvenesce a pele. Legal, Aninha. Obrigada, viu, querida, pela sua participação. A Gabriela, obrigada, Gabriela. Amou aí o artesanato da Cris. Um beijo para você. Tá bom. Olha, a Juscelia Santos, um abraço para você. A Bete Azevedo também diz que adora os artesanatos. Vamos ver aqui. A Ana Luísa de Jundiaí, abençoando todos nós. Olha, que bom que as pessoas não estão com dúvidas sobre bioestimulador, porque a doutora explicou muito bem no bloco anterior. Eu fico aqui muito feliz. Obrigada, Rosalie de Andrade, também aqui com a gente, elogiando o trabalho da Cris. Que mais? A Josefa desejando aqui também uma boa tarde. E a Doraci Fantin, que bênção para todos nós. Sócia já há 20 anos. Obrigada, Doraci. Deus te abençoe, viu, querida? O Bruno Vieira, colocando aqui, ótimo tema com a doutora Thaisa Modesto. Agora, nós falamos no bloco anterior, eu até gostaria de recapitular o finalzinho do bloco anterior, porque muitas pessoas, pela facilidade da internet, encomendam tudo pela internet. Sim. Inclusive, alguns, não só cremes, mas pior ainda, até injetáveis, que compram sem critério nenhum. Exato. E chega em casa e vai buscar como aplicar e depois fazem isso. Doutora, quais são os riscos de não ter um médico acompanhando um trabalho de rejuvenescimento como esse, usando produtos que vão ficar dentro da pele?
Os riscos são altíssimos, né? Porque são produtos que a gente precisa injetar na pele. Então, tem que ter um ambiente adequado. Os produtos, a maioria desses que a gente vê por aí, eles são falsificados, na maioria dos casos, né? Porque como que você vai conseguir comprar isso sem ter um CRM, sem ter minimamente um cuidado? E o preço também fala alto, O preço muito baixo, você desconfia, porque não tem essa qualidade. Porque tem todo um estudo por trás, né? Um acompanhamento, tudo isso é muito importante. Então, é um risco muito grande para a saúde, porque são produtos que podem causar nódulos, pode causar necrose, hematoma, uma série de complicações bem graves. Então, você precisa sim ter um profissional, né, um médico, um dermatologista que tenha experiência no assunto para conseguir te acompanhar e te dar bons resultados. E o médico ele vai conseguir ter um senso estético para indicar melhor produto, se for um bioestimulador ou um preenchedor, enfim, ele vai conseguir ter esse senso estético e decidir o que é melhor para cada paciente. E até a própria queixa do paciente traz a decisão, nessa anamnese, nessa conversa, traz a decisão que é correta para vocês tomarem. Exato. Durante a consulta médica, nós fazemos diversas perguntas, ver se você tem alergias de uma forma geral, porque isso é muito importante. As medicações que você utiliza também podem ter interação, as doenças autoimunes, se tem doença em atividade, você não pode fazer um bioestimulador, porque isso também pode reativar e piorar o quadro. Então, um médico é a melhor pessoa para conseguir te acompanhar, um médico dermatologista, porque a gente vai entender todo esse quadro e ver se realmente tem indicação, se pode ser feito de uma forma segura. Isso é importante, ela usou a frase certa, fazer esse procedimento de uma maneira segura e mais seguro que um médico não tem. E aí é interessante, nós já falamos isso muitas vezes, há muitos anos aqui no programa Mulher.com, se você não conhece o médico, não tem indicação de alguém que conhece o médico, procure na Sociedade Brasileira de Dermatologia, no caso, por exemplo, a doutora, aqui conosco, a doutora Thaisa Modesto, ela é dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e aqui também em Campinas é uma referência em estética médica. Então, é importante que as pessoas busquem o nome deste médico na Sociedade Médica para ver se... porque não a fraude não está só na internet, muitas vezes está também em pessoas que trabalham na área de estética. Não estou aqui falando mal de ninguém, pelo amor de Deus, é só cuidado que as pessoas têm que ter nesta área, porque é a sua pele, é a sua história, é a sua imagem e a sua saúde, então tem que tomar cuidado. Tem, porque são anos e anos de estudo, né? A gente fica se aprimorando a cada dia, trazendo as novidades em congressos, cursos, enfim, é um aprimoramento constante para trazer segurança e bem-estar, tudo, melhorar a autoestima do paciente. O que a gente quer é trazer essa autoestima, né? Melhorar a saúde como um todo. E olha, para você que perdeu um pedacinho da nossa conversa aí no bloco anterior, é para você entender, nós estamos falando de bioestimuladores de colágeno. O colágeno, ele é natural na nossa pele, mas a partir dos 24, 25 já começa a declinar essa produção. E aí que a gente já começa na fase preventiva a fazer essas aplicações, mas pode ser aplicado em outras idades também, doutora? Pode. De acordo com o grau de flacidez do paciente, a gente consegue determinar qual o melhor procedimento. O procedimento, né, de bioestímulo de colágeno, hoje em dia é um dos que a gente mais utiliza para ter resultados naturais, sem exageros e fazer essa melhora gradual da pele, para ninguém assustar, né? Porque hoje em dia as pessoas querem resultados harmônicos e que não mudem a fisionomia da pessoa, né? Você quer ficar melhor, né? E assim, manter a sua identidade. Então, os bioestimuladores são ótimas opções para isso, porque a gente consegue ter esse rejuvenescimento de uma forma gradativa, não é nada chocante. Você falou agora há pouco sobre alergias. Seria a única restrição? Doenças autoimunes são uma das restrições importantes, porque a doença autoimune, se a gente coloca algum corpo estranho, né, porque não deixa de ser, né, uma substância diferente dentro do corpo, ela pode reativar essa doença. Então, se a pessoa tem uma doença autoimune, como um lúpus, artrites, de uma forma geral, tem várias doenças. A gente contraindica quando a doença está em atividade. Se tiver controlada com o reumatologista, a gente pedindo um aval do colega também, que é muito importante essa conversa com
com com o colega para a gente conseguir decidir se pode ou não fazer o procedimento. E se tiver alguma infecção ativa também, a gente precisa avaliar, né, se pode ou não fazer, porque isso também pode contraindicar o procedimento. Desculpa, eu engasguei. Não, eu fui tudo tomar bem. um golinho de água e engasguei com a água, me perdoe. Não, imagina. Acho que agora eu melhorei. Melhorou. Melhorei. E olha, ela falou sobre autoestima. A gente sabe que muitas pessoas estão com problemas de depressão, porque não aceitam o envelhecimento, não conseguem entender de maneira natural que isso vai mudar. E além disso, tem outros fatores que levam essa pessoa a uma depressão. Isso é muito sério. Então, não menospreze uma pessoa que fala, nossa, eu vivo uma tristeza, eu não gosto nem de me olhar no espelho. Leve a sério. Ofereça para a pessoa, essa nossa conversa, esse vídeo vai ficar disponível depois no nosso canal no YouTube, @programamulher.com. Leve esperança para as pessoas. Não leve críticas. Às vezes a pessoa se olha, ela não consegue vê-la como você a vê. Imagina, e se despreza aquele sentimento que a pessoa está tendo. Ela falou, nossa, mas olha, tá muito caído, não sei o que você fala. Imagina, isso é bobeira. Não façam isso, gente. Se a pessoa está em depressão, ela vai ficar mais triste ainda. Pelo contrário, nós temos que levar esperança para as pessoas. E a doutora Thaisa está hoje aqui trazendo esperança, trazendo essa novidade, que não é tão nova assim, mas está em alta, né, doutora? Para que as pessoas encontrem a felicidade. Exato. E não é luxo, é bem-estar. É isso que eu quero deixar claro hoje. Isso é bem-estar. A saúde, né, física, mental, ela é muito importante. A autoestima é muito importante. Então, a gente tem que buscar, sim, ajuda, caso precise, né? Então, assim, o dermatologista, a gente consegue avaliar, ver a necessidade ou não, né, de fazer os procedimentos e consegue resultados bem satisfatórios e as pacientes ficam muito satisfeitas e o resultado é muito bonito de ver, porque assim, não só com o bioestimulador, mas tratamentos de uma forma geral, como a acne, que é uma doença, né, que acomete todas as idades, né? Acne também? Acne também. Eu pensei que era só para adolescente. Só para a gente ficar assim. Não, mas assim, problemas de autoestima de uma forma geral, né? Então, Sim. assim, o dermatologista a gente consegue tratar essa parte. Então, assim, manchas no rosto também que incomodam. Tem várias formas da gente tratar e isso devolve a autoestima para o paciente. Então, é muito válido, é muito importante. Hoje, apesar do tema ser de bioestimulação, de colágeno, o dermatologista é que cuida da pele. Da pele. Então, todos os problemas de pele tudo a gente consegue devem buscar num dermatologista a solução. Exato, a gente consegue tratar como um todo, né? Não só a pele do rosto, é a pele do corpo todo, unhas, cabelos, tudo Você isso. falou da mão, e a mão é uma coisa que incomoda bastante, principalmente as mulheres. Exato. Né? Essa bioestimulação de colágeno pode ser também na mão? Pode ser na mão também, porque é uma região que às vezes a gente negligencia, não utiliza o protetor solar de forma adequada, né? E a gente consegue colocar sim o bioestimulador na região do dorso das mãos e consegue resultados bem satisfatórios. É o padrão ouro de tratamento, é utilizar o bioestimulador nessa região e o resultado é bem bonito. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a mão vai ficando bem magrinha, né? A gente consegue ver os ligamentos, né? Ver os tendões. Então, com o bioestimulador, a gente consegue deixar ela um pouquinho mais gordinha, né? Assim, mais fofinha. E aí fica com aquele aspecto mais jovem, mais saudável. Então, o resultado é bem bonito. E com esse colágeno sendo ativado aqui, a pele vai ficar mais esticadinha. Fica. Aí não tem mais esse... não fica mais tendo a pele tão fininha, e aí a gente consegue melhorar essa textura, a qualidade, e ela fica mais densa. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a pele vai ficando mais fina, mais seca. Então, o bioestimulador, ele promove essa hidratação mais profunda e melhora a qualidade, a flacidez, densidade de pele. Então, hoje a gente consegue fazer dorso de mãos, pescoço também é uma região que denuncia muito a idade, então a gente faz também nessa região e tem resultados bem interessantes, colo, interna de coxa, bumbum, na região aqui do tchauzinho, que fica aquela flacidez que tanto incomoda, também dá para fazer. Também? Também dá.
Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, vou manter a doutora mais um pouquinho aqui, porque eu estava pensando em pele do rosto, pescoço, colo, né? Mas agora ela falou do tchauzinho, falou de outras coisas, então nós vamos para um rápido intervalo, tomamos mais um pouquinho de água e voltamos já. Hoje nós estamos aqui recebendo a médica dermatologista, que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e é referência em estética médica aqui em Campinas, doutora Thaisa Modesto, justamente para nós falarmos sobre bioestimulador de colágeno. E o que, se você está pensando, né, já sabe dessa ideia, sabe dos bons resultados, é legal que toda a nossa conversa é para você saber de que forma isso vai te ajudar, né? E nós pensamos assim, eu quero colocar aqui, aqui, aqui. Você chega já no médico falando tudo isso, é mais ou menos isso, doutora? Eu quero melhorar aqui, aqui, aqui. Mas o bigodinho chinês ajuda a melhorar também? Ajuda de uma forma indireta. A gente não aplica diretamente no bigode chinês. O bigode chinês a gente sempre tem que pensar por que ele é formado. Ele é resultado do envelhecimento. Então, a gente precisa melhorar o rosto como um todo. Então, dependendo do caso, tem que fazer pontos mais profundos de preenchimento para mimetizar o osso, então fazer o efeito de tração. O bioestímulo ele ajuda para a gente fazer esse efeito lifting, né, para ajudar, porque o bigode chinês ele é resultado desse envelhecimento. A gente precisa reposicionar as estruturas para melhorá-lo de uma forma indireta, né, não colocar o produto lá para melhorá-lo em si. Então, ele consegue melhorar sim, mas não aplicando lá nele. Aplicando à distância, a gente tem resultados excelentes. Tem outras partes do rosto ou do corpo que não podem ser aplicadas? Tem. Ao redor dos olhos, a gente não pode aplicar pelo risco, né? Até pelo o formato da musculatura, que é esfincteriana, então ele pode causar nódulos. Ao redor da boca também não pode, nos lábios em si também não pode aplicar pelo risco, testa também não, porque é uma região de risco, glabela. Então, assim, de uma forma geral, a gente coloca nessa região aqui do terço inferior, que dá essa melhora bigode chinês por consequência. A gente consegue colocar também para melhorar contorno de mandíbula, fica bem bonito. A gente consegue colocar aqui nessa região do pescoço, melhora a papada. Aí, como a gente comentou também, dá para colocar no colo. Então, são regiões que a gente pode fazer. Mas, assim, a gente sempre tem que procurar o médico para a gente fazer essa indicação precisa, porque não é em todo lugar que dá para colocar, não. Mas no tchauzinho mole pode. Pode. É ótimo. Porque, olha, ainda bem que a moda nos ajuda bastante, né? As blusas, elas têm uma cavadinha aqui assim e a manga começa aqui. Então, você mostra o ombro no verão, fica fresquinha, mas o tchauzinho, as blusinhas conseguem esconder. Mas para que esconder se existe uma técnica que ajuda a melhorar esse tchauzinho? Então, as aplicações são feitas direto aqui, doutora? Isso, a gente pode colocar aqui nessa região interna, né, do braço, mas sempre é interessante passar no médico para a gente ver se é uma flacidez de pele ou uma flacidez muscular, porque também não resolve tudo. Então, a gente precisa, às vezes, fazer uma associação. Então, ter esse cuidado na parte de musculação para melhorar a parte muscular, a flacidez muscular, e o bioestimulador vai ajudar na flacidez de pele em si. O resultado é muito bom. E aí o número de sessões e o número de seringas por sessão varia de acordo com o grau de flacidez. Mas em torno de umas 2 a 3 sessões a gente tem um resultado bem interessante. As pessoas que fazem redução de estômago, bariátrica ou enfim qualquer outra técnica, tendem a emagrecer muito rápido e ter essa flacidez na pele. E apesar de todos os cuidados com a saúde desta pessoa, porque a alimentação diminui, faltam nutrientes, tem que fazer reposição, nesse caso o bioestimulador também ajudaria essas pessoas? Também ajudaria. Dá para fazer em todas essas regiões que a gente comentou para ajudar nessa flacidez de pele. Então o resultado ele é bem interessante e aí depende também, como a gente comentou também, dessa ingestão da proteína, então essa reposição é bem importante. Em alguns casos, né, todo mundo que vai fazer um bioestímulo, fazer o bioestimulador, eu indico também de fazer essa suplementação do colágeno oral, porque isso também ajuda bastante, porque toda vez que você vai bioestimular, você precisa ter o substrato no seu corpo, você precisa ter a proteína para produzir o colágeno, né? Mas só tomar o colágeno oral não resolve.
né? Às vezes a pessoa está tomando, tô tomando colágeno oral, vai resolver a flacidez do corpo? Não, tem que Não. baixar a expectativa. Ele ajuda, ele é um coadjuvante, é um suplemento. Se você usa como um suplemento, ótimo, ele vai ajudar na hidratação da pele, tem um efeito interessante, sim, ajuda, mas não que ele vai melhorar uma flacidez do corpo, porque assim, o colágeno, ele é a proteína mais importante da nossa pele, mas ele também, a gente tem diversos tipos de colágeno no mercado, então não necessariamente o colágeno que você vai tomar vai ajudar na pele, pode ajudar nas articulações, nos ossos e tudo mais. Então tem que tomar o colágeno específico para a pele, colágeno tipo 1, e aí também como um suplemento, nunca Então, como... nem é todo o colágeno Não. que é possível tomar. Não, ele não vai ajudar assim dessa forma. Tem que sempre baixar a expectativa. Ele é um suplemento. Ele não é um tratamento para flacidez de pele, é um suplemento. Doutora, deixamos de falar algo importante que você queira acrescentar na nossa conversa de hoje sobre os bioestimuladores de colágeno? Eu acredito que a gente conseguiu sanar todas as dúvidas, né, que o pessoal foi mandando, a gente foi pensando em tudo que pode ser, mas assim, as dúvidas elas vão surgindo, porque às vezes as pessoas acham que o bioestimulador ele vai resolver tudo, mas na verdade a melhor coisa para você fazer para melhorar uma flacidez ou melhorar um bigode chinês, como a gente comentou, é uma associação de tratamentos. Então o bioestimulador ele tem seu espaço sim para quem quer esse rejuvenescimento natural, mas uma associação de procedimentos a gente tem um resultado bem interessante e sem exageros. Então a gente consegue melhorar de acordo com a queixa. Então sempre é um plano de tratamento que a gente vai fazendo personalizado, né, individualizado para cada paciente. Ou seja, não tem receita de bolo. Não tem que ir lá conversar para que o médico faça a avaliação e aí, a partir dessa avaliação, saber qual o melhor tratamento e mais indicado. Exato. Perfeito. Olha aí, gente. Hoje conversamos com a doutora Thaisa Modesto, dermatologista, falando sobre o bioestimulador de colágeno. Foi uma esperança para nós, né? A gente quer manter a jovialidade, a nossa, sem perder a identidade. Esse aqui é, porque recursos existem muitos, não, doutora? Sim. São muitos recursos, mas às vezes muda tanto a pessoa que nem ela se reconhece mais quando se olha no espelho. Então nós estamos falando aqui de uma possibilidade para deixar o mais natural e retardar o máximo possível aquilo que naturalmente vai acontecer, que é o envelhecimento e... Faz parte da vida, né? Não tem como. Então, assim, para ter esse envelhecimento de uma forma mais natural e você envelhecer bem, com uma autoestima elevada, se sentir bem e ficar feliz com o que você vê no espelho. Então, é isso que o bioestimulador, ele promove, né? Não é uma mudança na hora, né? Como a gente comentou, você faz... não sai do consultório, já assim, mudado, não? Não, dependendo do bioestimulador, né? A gente faz a aplicação na pele, a gente começa a ver o efeito em 3 meses, 2, 3 meses. Então, é uma coisa gradativa. Então, você não vai ter essa mudança brusca de assustar, das pessoas perguntarem o que você fez, que coisa estranha. Não, é uma coisa que gradativa e o que eu vejo até nas pacientes, que as pessoas dizem assim, nossa, o que você fez? Mudou qual maquiagem você está usando? Tá bonita, tá diferente. Então, assim, são coisas que ninguém sabe o que foi feito, mas que você vai ficando cada dia mais bonita. Então, é um efeito bem satisfatório, assim. É um procedimento que a gente faz sempre no consultório e que as pacientes ficam muito satisfeitas. Você falou as pacientes, homens também podem fazer? Também, a gente fala as porque a maioria são as mulheres, mas os homens também procuram. E eles procuram mais assim, porque eles querem também procedimentos que ninguém perceba. O homem quer fazer o procedimento e não quer contar para ninguém, né? Então a gente consegue fazer também nessa região do terço inferior, que fica bem bonito, dá para fazer para marcar um pouco mais a mandíbula, porque a gente tem alguns tipos de bioestimuladores que a gente consegue fazer um leve efeito preenchedor, mas assim, são em alguns casos que a gente utiliza. Eu só fiquei com uma única dúvida, não sei se o pessoal de casa também ficou, você falou que não pode aplicar na área dos olhos. Esses pés de galinha, que o pessoal fala pé de galinha aqui, esse eu acho que incomoda, as pessoas às vezes deixam de sorrir, você vai tirar uma foto em família, a tia faz assim, ó. Não sorri para não marcar o rosto. Não, as linhas de expressão, elas são resultado do envelhecimento e isso é muito natural, né?
Mas, assim, para a região da área dos olhos, para as rugas dinâmicas, né, que são as rugas que aparecem quando a gente indica a toxina botulínica, né, que é o Botox que é a marca. Mas, assim, a toxina botulínica, ela vai ajudar nessas rugas dinâmicas, que são as rugas que mexem. Quando já começa a ficar mais vincadinho, aí a gente tem que associar com outras coisas. Então, assim, tem alguns preenchedores que têm um efeito mais de hidratação profunda na pele. Tem laser também que ajuda, ultrassom microfocado, que vai ajudar nessa melhora da flacidez, melhora da densidade da pele. Então, o ideal é sempre fazer essa associação de tratamentos. O bioestimulador em si a gente não pode colocar na região dos olhos, infelizmente. Doutora, muito obrigada por sua presença aqui. Imagina, obrigada a você pelo convite e por tudo.